pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu espero aí que você tenha organizado o seu material, colocado tudo que você vai precisar, seu estojo, o caderno que nós vamos precisar, e também que você, se você conseguiu imprimir a prova de matemática ou se você já deu uma olhadinha, nós vamos fazer agora a correção coletiva, tá certo, pessoal? Vamos lá? Olha lá, correção da ficha de avaliativa de matemática. Muito bem. O que pedia na primeira questão? Falava assim: produção de uma fábrica de chocolate. Uma fábrica em Minas Gerais produziu 45 mil ovos de Páscoa por dia, desde novembro. Veja como é feita a produção da fabricação do chocolate até a embalagem. Uma verdadeira operação de guerra foi montada na fábrica de chocolate em Extrema, em Minas Gerais, para dar conta da produção da Páscoa. Um grupo de 336 funcionários temporários ajudaram outros 700 funcionários da fábrica a montarem 45 mil ovos por dia. A produção da Páscoa começa em novembro e dura 4 meses. Nessa temporada, a fábrica produziu 831 mil ovos com 5 mil toneladas de chocolate, um volume de 10% superior ao da Páscoa de 2016. Então isso aí foi tirado, né, do Globo G1, tá certo? Então aí fala o quê? Aí fala que era por fins, né, só de divulgação. Então, número 1, pessoal, olha aqui, marque a alternativa em que os números aparecem em ordem crescente. Todos esses números aqui foram tirados do texto, né? O texto aí fala de uma fábrica de que produz ovos de chocolate, que eles começam a trabalhar em novembro para a Páscoa do ano seguinte e que eles precisam contratar outros funcionários temporários. O que é funcionário temporário? São aqueles funcionários que eles não são efetivos da fábrica. Eles são contratados de emergência, só para ajudar naquele período, que é o período da fabricação dos ovos, para a Páscoa do ano seguinte. Olha só, pessoal, os ovos que a gente come geralmente em abril, que é a Páscoa, eles começam a ser fabricados nas fábricas em novembro, não é mesmo? Nessa fábrica aqui, em especial, que nós estamos falando. Então aqui ele queria saber qual era a sequência dos números que estavam em ordem decrescente. Nós trabalhamos que a ordem decrescente é do maior para o menor. Então qual era? Era a terceira alternativa. 2016, 831, 700, 333, 45, 10 e 5. Ok, pessoal? Próximo. 2. Assinale a alternativa em que o número 0 aparece na ordem das dezenas. Lembra que a tia Adriana falou que cada número ocupa uma ordem? E aonde ele está, a gente precisa prestar atenção, porque cada ordem que ele ocupa, ele tem um total de unidades, não é mesmo? Então aqui, ó, aqui o 0, tem o 0 nas unidades e o 0 nas dezenas. Então, qual que era a questão? 700. O 0 aí também ocupava a ordem das dezenas. 3. Assinale a alternativa em que o número 3 aparece na ordem das centenas. Olha lá, qual que era? 336. O 3 aqui aparece nas dezenas e aparece também nas centenas. Na dezena ele vale 3 dezenas, que é igual a 30 unidades. Na centena ele vale 3 centenas, que valem 300 unidades. Tudo bem? Então valia 16 pontos, por quê? Essa questão, pessoal, ela só valia 8. Mas quando a tia Adriana percebeu que a questão 4 precisaria ser anulada por um erro de digitação, a tia Adriana colocou mais 8 pontos na questão número 3. Quero falar um pouquinho por que essa questão foi anulada, pessoal. Porque era assim, pensando na decomposição dos números, assinale a alternativa em que o número 831 está decomposto de duas maneiras diferentes. Seria aqui, ó, pessoal, só que o que acontece? Na hora de digitar, a tia Adriana cometeu não vi o que aconteceu. Um erro, né? Eu digitei 800, eram 8 centenas, né? Eram 8 centenas, 3 dezenas, uma unidade. Ou 800 mais 30 mais 1. Então essa questão ela ficou valendo 0 porque ela foi
anulada. Ninguém perdeu ponto por conta disso. Muito pelo contrário. Mesmo quem marcou errado aí, não marcou aqui, ganhou os pontos lá na questão 3. Muito bem, questão 5. Sobre os números pares e os números ímpares, assinale a alternativa em que todos os números são pares. Então, quais são os números pares? Os números pares aqui, que toda sequência seriam pares. É o 20, o 62, o 84, o 76, o 94 e o 332. Você já ia olhando. A primeira alternativa, epa, tem um número ímpar aqui, então já está errado. Aqui, ó, tinha outro número ímpar, estava errado também. Aqui tinha um 31 que já era ímpar, estava errado. Então, todos da última alternativa que eram números pares. Muito bem. 6. Os números ímpares que aparecem em negrito no texto são... E aí, pessoal? Aí teve dúvidas por causa desse negrito. O que aconteceu? A tia Adriana negritou quando eu fiz a prova, mas quando vai lá para a plataforma, não ficou negritado. A tia Adriana não sabe por quê, mas não tinha problema porque eram todos os números. A tia Adriana só queria ter negritado lá no texto para ficar mais legível para vocês. Mas eram todos. Qual eram os números ímpares? O 45, o 81, o 831 e o 5. Combinado? 7. Assinale a alternativa em que o número 745 está escrito por extenso. Então, era a terceira lacuna lá. 745. Porque o resto não estava escrito por extenso. Estava decomposto, né? Mas aqui estava incorreto, faltava o 5. 8. Assinale a alternativa que tem o sucessor e o antecessor do número 835. Pessoal, muita gente aí errou por bobeira. Qual é o antecessor de 831? 830. E o sucessor? O que é o antecessor que vem antes? O que é o sucessor que vem depois? Qual é o sucessor de 831? 832. 9. Ana comprou 358 ovos de Páscoa para doar. Já doou 179 ovos. Quantos ovos faltam para serem doados? Então você precisava fazer lá no seu caderno, que depois eu vou olhar, fazer a conta direitinho, não é mesmo? Para depois você chegar em que? 179 ovos de Páscoa. Lembrando, você precisava fazer lá a interpretação, o cálculo, verificando e a resposta. Ok? Então a resposta completa é: faltavam ser doados 179 ovos de Páscoa. Ok? Aí era uma subtração, né? Porque você tinha uma quantidade e já doou tanta e queria saber quantos faltavam para doar. 10. Então era uma subtração. 10. André e seu irmão participaram de uma caça aos ovos de Páscoa na fazenda do seu avô. André achou 124, o irmão 95. Quantos ovos os dois acharam juntos? Então, olha só. Tinha uma quantidade, juntou com outra quantidade. Se eu estou juntando para saber quanto ficou ao todo, olha a palavra que já me dá aí o sentido que é de adição. Ao todo, juntou, não é mesmo? Os dois acharam juntos 219 ovos de Páscoa, ok? Também era uma situação que precisava ser resolvida no caderno, como tínhamos combinado anteriormente. Próximo. 11. Sofia ganhou essas cédulas de sua avó. Utilizando essas cédulas, ela comprou 2 ovos de Páscoa no valor total de R$80. Quantos reais Sofia recebeu de troco? Olha só, a Sofia tinha quanto? 100 mais 20, 120, mais 5, 125. Ela tinha esse total. E aí a Sofia, o que aconteceu? Ela gastou, foi lá na loja e comprou o quê? 2 ovos de Páscoa no valor total de 80. Então 125 menos 80, quanto que daria? Quanto que ela recebeu de troco? Toda vez que eu falo de troco, eu vou falar de subtração, não é mesmo, pessoal? Eu tenho uma quantidade, tiro outra quantidade e vou receber de troco. Sofia recebeu R$45 de troco. Próximo. Marcos foi comprar ovos de Páscoa para sua mãe e sua irmã. Observe a tabela e responda. Marcos comprou um ovo tradicional. Olha o ovo tradicional.
de 1 quilo para sua mãe e um ovo de colher de 50 gramas para sua irmã. Quantos reais Marco gastou? Então ele gastou uma quantidade mais outra quantidade. Para eu saber quanto que ele gastou, eu tenho que juntar as duas quantidades. Então como é que ficou? Ele tinha que pegar 75, não é isso? Do ovo tradicional e pegar mais o quê? De 1 quilo, né? Que era 75 e mais um de colher que é de 500 gramas, que era quanto? 49. 75 mais 49, quanto que ele gastou? Marcos gastou 124 reais. Gente, 13ª questão. Para a Páscoa, Fátima fez 567 bombons e já embalou 345 bombons. Quantos bombons faltam ainda para serem embalados? Então, ela tem uma quantidade total que ela fez e ela já embalou uma certa quantidade. Então, ela quer saber quantos falta ainda para ela terminar tudo. Então, é a quantidade que ela fez ao todo, menos o que ela embalou, o que sobrar é o que falta. Quantos sobraram? 222 bombons. Faltam ser embalados 222 bombons. 14ª e última questão da prova de matemática. O que tinha que fazer? Em uma fábrica de chocolate em Brasília, foram feitas 578 barras de chocolate em um dia. No segundo dia, eles produziram 379 barras de chocolate. Quantas barras foram produzidas nos 2 dias? Então, como é que fica? Ele quer saber, ele tem 578, no primeiro dia ele fez as barras. No segundo dia, foram feitas quantos? 379. Qual é a pergunta, pessoal? Quantas barras foram produzidas nos 2 dias? Então, o que tem que fazer? Juntar os dois valores para saber quanto que foi no total. Se eu vou juntar, é uma adição. Então, eu juntando 578 mais 379, foram produzidos 957 barras nos 2 dias. Então, pessoal, essa foi a avaliação de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. As notas foram excelentes, muita nota boa, tá certo? Quem perdeu um pontinho ou outro, não tem problema, é só prestar mais atenção na próxima, tá bom? Que vocês foram muito bem, eu gostei das notas. E agora, pessoal, vamos começar o segundo bimestre. Em matemática, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar coisas bem legais. Nós vamos trabalhar com calendário, nós vamos trabalhar com os números ordinais, com outros conteúdos que vão vir por aí, tá bom? Mas hoje eu quero começar com vocês falando sobre uma cantiga popular. Uma cantiga muito conhecida por mim e por vocês. Ué, professor, o que tem a ver com a matemática? Tudo a ver com a matemática. Nós vamos ver por quê, tá bom? Vamos cantar. Olha aí, a tia Adriana trouxe até a imagem da Terezinha. Essa cantiga é uma cantiga popular que muito tempo existe, né, no folclore brasileiro, que fala assim: Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi o seu pai, o segundo o seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e sorrindo disse ao noivo: eu te dou o meu coração. Se nós estivéssemos na escola, nós íamos brincar lá no pátio com essa cantiga, escolher uma Terezinha, escolher o pai, o irmão, o namorado, não é mesmo? O noivo, né? Pra gente encenar essa música aí. Mas por enquanto eu estou aqui na minha casa e você na sua, porque o importante agora é a gente estar em casa. Mas nós vamos analisar essa cantiga. Observem aqui a cena que a tia Adriana trouxe. Olha a Terezinha lá no chão, não é mesmo? Ela o que? Aqui diz o seguinte: Terezinha de Jesus de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. Todos foram de uma vez? Sim ou não? Os 3 correram e foram lá ajudar a Terezinha? Não, né, pessoal? Pensa aí. Foi primeiro um, depois foi o outro e depois foi o outro. E para organizar essa sequência numérica, né, de como cada um chegou lá na Terezinha para ajudar, esses números foram o quê? Ordenados, não é mesmo? Eles foram ordenados.
os participantes aí da cantiga de roda, eles foram ordenados. Não falou assim, um foi, dois, né? Não falou isso, falou o quê? O primeiro, que foi o primeiro que se aproximou, foi quem? Foi o seu pai. O segundo que se aproximou, o irmão. E o terceiro foi o quem? Quem a Teresa deu a mão. Não é mesmo? Então, esses números aqui, ó, como foi ordenado as pessoas que chegaram perto de Terezinha, nós chamamos de ordinal. O primeiro, o segundo e o terceiro, os números ordinais. Não é mesmo? Para quê? Para ordenar. Não foi uma bagunça, todo mundo chegou de uma vez. Houve uma sequência de ordenação, de ordem. Agora eu quero que vocês parem um pouquinho e olhem aqui. Olha aqui, primeiro foi o pai dela. Depois, olha aqui o irmão. Vocês identificaram? O pai, depois o irmão e o terceiro, olha aqui, ela abraçando o terceiro. Olha a Terezinha aqui, abraçando o terceiro. Então, tá vendo que eles estão em ordem? Por quê? Nós chamamos disso aqui de números ordinais. É como você está escrevendo primeiro, né, por extenso. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui os números ordinais, até a terceira ordem, está escrito por extenso. Então vamos lá. Pensando sobre isso, a tia Adriana deixou aí para vocês vão dar uma pausa, um vídeo bem bacana que fala sobre os números ordinais. Combinado? Vocês vão prestar bastante atenção e depois vocês voltam aqui para o que eu vou falar. Combinado? Presta bastante atenção, pessoal. Então, pessoal, depois que você assistiu o vídeo, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os números ordinais, tá bom? Olha só, os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, em uma fila de banco, em uma corrida, nos dias da semana. Então, eu tô na fila do banco, olho para trás e falo assim, nossa, eu sou o 13º da fila, eu sou o segundo, eu sou o quarto, né? Então isso é ordenar a fila. Ou a pessoa lá do banco fala, olha senhora, fica ali que a senhora é a terceira, não é? Isso é ordenar. Ou ordenar o quê? Ordenar o andar que eu moro. Por exemplo, hoje eu moro no 3º andar. Você pode morar no 2º, você pode morar na 5ª casa, na 6ª casa. Os números ordinais são usados para isso, para ordenar. A menina chegou em primeiro lugar. O menino chegou em terceiro, em quarto, quinto lugar. Tá certo? O dia da semana. A quarta-feira é o quarto dia. É o quarto dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta. O quarto dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Sábado é o 7º dia da semana. Tá certo, pessoal? Lembrando que a semana começa a contar no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ok? Muito bem. Esses números são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Não é mesmo? A ordem da fila, a posição da fila, tudo isso vai estar certo falar. Por exemplo, no caso da fila de um banco, temos quem será atendido primeiro e quem será atendido segundo, terceiro e assim sucessivamente. O que é sucessivamente, gente? Dando continuidade. Primeiro, segundo, terceiro, dá continuidade, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Ou para mostrar o campeão de uma corrida. Temos o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, tá certo? Quem vai ficar no lugar mais alto do pódio? O primeiro colocado. Um pouquinho mais abaixo, o segundo, tá certo, pessoal? Para facilitar a comunicação verbal, estabelecemos a nomenclatura. O que é nomenclatura? É o nome, como se usa, não é mesmo? Para os números ordinais. Sempre que um número é ordinal, utilizamos estes símbolos para indicação. Olha lá, a tia Adriana colocou de vermelho, um ozinho ou um azinho acima do número. Por quê? Olhem lá, quando for usado o ozinho, é por quê? Porque eu estou falando no masculino. Foi o primeiro lugar, foi o menino. Ele ganhou o primeiro lugar. Se for a menina,
ela, né? Então vai usar o azinho, ó lá, em primeiro lá. Então vamos ver. Para o gênero masculino, Renato foi o primeiro, ó lá. Lá em cima do ladinho do 1, tá vendo? Na parte de cima, tem uma bolinha, porque nós estamos falando de Renato. E Renato é do gênero masculino, ele é um menino. E para o gênero feminino, usamos Adriana foi a primeira a chegar. Por que primeira, o azinho lá? Por quê? Porque a Adriana é uma mulher, não é mesmo? Uma menina, ela é do gênero feminino. Então nós vamos usar aqueles símbolos lá. Gente, eu não posso usar o número sem esse símbolo, sem os dois símbolos, ou do que dá do gênero masculino ou do feminino, o ozinho ou o a, porque senão não vai ser número ordinal. Tá certo, pessoal? Não esqueçam. Vai ser número cardinal, aquele só de contar, de quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, continuando. A nossa tarefa de casa de hoje, tá certo, pessoal? Vai ser o quê? Pesquise em revista 5 exemplos em que os números ordinais estão sendo utilizados, usados. Depois escreva cada um por extenso. Então você procura lá, apareceu lá, fulano chegou em 15º lugar. Então você recorta e vai dizer, o número ordinal está sendo utilizado para identificar a posição que o corredor chegou na corrida. Ou para dizer, sim, Brasília está em 2º lugar em casos de dengue, tá certo? Então você vai procurar ou na internet ou em revista. Se não tiver como você imprimir, pessoal, usa a cabecinha para te ajudar. Olha lá e copia no seu caderno. Faz o cabeçalho, que não pode esquecer, faz as margens e você copia aquela frase que você viu. Não tem problema nenhum. Então você vai recortar e colar ou vai registrar. Não tem problema. O problema é você usar o quê? Da sua criatividade. Se for para desenhar um pódio, você desenha. Se for uma tabela que aparece lá falando dos números ordinais, você faz também. Combinado, pessoal? Não esqueçam disso. Confio em vocês. Volta lá no nosso vídeo. A tia Adriana vai disponibilizar os slides. Estuda, você pode fazer uma cópia. Não esqueça, a cópia é se você quiser. O que você tem que copiar agora? Lá na hora da tarefa de casa. É isso aqui. Aquele outro material é para você estudar, os slides. Combinado? Não esqueça. Então, nós trabalhamos os números ordinais. Iniciamos o 2º bimestre trabalhando os números ordinais. Toda vez agora que você escutar alguma coisa que te lembre dos números ordinais, lembra aí que os números ordinais são feitos para ordenar, não é mesmo? Quando a mamãe fala assim, quem vai tomar banho primeiro? Né? Quando tem muitos filhos, o primeiro vai, depois vai o segundo, vai o terceiro. Quem vai tomar o remédio primeiro, não é isso? Quem vai ser o primeiro ou o segundo a falar com a vovó pelo telefone? Quem vai ser o primeiro que vai assistir a videoaula? Tudo isso eu quero que vocês prestem atenção aí com a nomenclatura de números ordinais. Combinado? E aonde ele é utilizado, que é o mais importante quando a gente trabalha um determinado conteúdo na nossa escola. O conteúdo, ele serve para quê na minha vida eu aprender? Não é mesmo? Aonde que ele é utilizado? Aonde que os números ordinais são utilizados na nossa vida, na sociedade? Tá bom? Eu quero que vocês parem e pensem nisso. Combinado? Então vamos lá. Aí a tia Adriana agora, antes de terminar, quero fazer um combinado bem bacana com vocês. Posso confiar em vocês? Vocês topam? O que vocês vão fazer? Vocês vão confeccionar aí na casa de vocês, numa folha, pode ser no caderno, se você já quiser fazer direto no caderno, pode. Faz o cabeçalho, escreve lá, bingo da adição. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse bingo aqui, vai escrever dessa forma, vai deixar 10 lugares
em branco por enquanto, né? Você desenha primeiro, aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixo de cada letra do bingo, você vai deixar 2 espaços. E aqui embaixo, a tia Adriana ofereceu para você, tá mostrando para você 20 números. Você vai escolher apenas 10 desses números aqui, pessoal, desses números. Vocês vão colocar aqui, eu vou escolher o 97, o 54, o 80, o 274, o 95. Você vai escolher 10 números, aqui tem 20. Quando for sexta-feira, para nossa aula online, lá, né, no computador, a gente se vê naquela coisa bem bacana, nós vamos fazer o bingo da adição. Aí como que vai ser? Você já tem que estar com a sua cartela completa. Tem que estar com os 20 números, pessoal? Não, você vai escolher só 10 números. Escolhe e anota, só isso. Você não precisa copiar os 20, somente os 10. E aguardem pro bingo da adição na sexta-feira na nossa aula online. Confio em vocês, faz o seu bingo bem lindo, usa a régua, tá certo? Que vai ser muito bacana. Vamos ver quem é que vai ganhar esse bingo aí. Se vai ser vocês, se vai ter quem vai bingar primeiro, porque eu vou dizer as regras do jogo lá no dia da aula. Tudo bem? Eu só preciso que vocês organizem a tabela do bingo pra gente brincar. Não esqueça, escolhe 10 desses números aqui, pessoal, não é da sua cabeça não. Desses 20 números, escolhe 10 e coloca na cartela e deixa organizadinho junto com o seu caderno. Se você fizer em folha separada, deixa o seu caderno já com um cabeçalho pronto, por favor, tá certo? O que você tem que arrumar para a aula online? O bingo e o caderno já com o cabeçalho com a data de sexta-feira, porque nós vamos precisar no caderno no dia da aula também, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira.